Proclamação do Evangelho, na quarta-feira da segunda semana do tempo quaresmal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os 12 e durante o caminho disse-lhes: Vamos subir a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: Que queres? Ela disse-lhe: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: Podemos. Então Jesus declarou-lhes: Haveis de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus continua a percorrer o seu caminho em direção ao Gólgota com os seus discípulos, a caminho da crucifixão. E ele, neste percurso, não se cansa de dar ensinamentos aos seus discípulos, continua a sua catequese e mais uma vez lembra aos seus discípulos que em Jerusalém será entregue nas mãos dos líderes judaicos para se cumprir com o que está escrito. E durante este percurso, Jesus vai completando o que ele havia já ensinado sobre a sua morte e ressurreição, vai dando mais um espaço para a catequese aos seus discípulos e aponta as condições em que os discípulos terão que passar, tal como ele próprio. E neste discurso, durante essa tua catequese, aparecem estes 2 irmãos com sua mãe, que são apresentados pela mãe, que reivindicam um lugar de honra no reino que vai ser instaurado. Então, um à esquerda, um à direita, um à esquerda de Jesus. Em outras palavras, pedem um lugar de honra. Então, querem ocupar um lugar de destaque na missão, na presença de Jesus, no seu reino. Se apresentam a Jesus dizendo: Mestre, Senhor, faz com que estes meus 2 filhos, um se sente à sua direita, outro à tua esquerda, o pedido de uma mãe. Diante desta manifestação de ambição, de honra e privilégios, Jesus mostra claramente
aquilo que deve ser a atitude de um discípulo, que deve ser o serviço em primeiro lugar. Não é a honra, nem o poder. Não é isso que deve ser. Por isso ele diz que podeis beber o cálice que eu hei de beber, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, é concedê-lo. E Jesus apresenta aqui uma imagem, faz a evocação do cálice, o cálice. Nós podemos nos lembrar daquele momento doloroso em que Jesus diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. O que simboliza o cálice de Jesus? O cálice é uma referência aos sofrimentos pelos quais Jesus teria que passar. Em sua agonia na cruz, ele dirá: Pai, se é possível, se for possível, afasta de mim este cálice. E esta imagem do cálice aparece ainda com frequência na Bíblia. O cálice indica o destino favorável ou não de uma pessoa. Jesus está ciente que o aguarda um cálice de sofrimentos, um cálice dos quais gostaria de ser poupado. Com esta imagem do cálice, ele assegura aos 2 discípulos a possibilidade de serem associados plenamente ao seu destino de sofrimento. Claro, como qualquer discípulo terá que passar pelo mesmo sofrimento que Jesus, mas sem garantir os desejados lugares de honra. Isto não acontece nunca. A sua resposta é um convite a segui-lo pelo caminho do amor e do serviço, rejeitando a tentação mundana de querer sobressair perante os outros. Esta tendência destes 2 filhos, destes 2 irmãos, acontece com bastante frequência. Pode acontecer também, mesmo na igreja, pode acontecer numa comunidade, numa paróquia, entre os membros do mesmo grupo. Alguns quererem ocupar lugar de destaque. Mas o que Jesus nos ensina aqui é que não está errado alguém manifestar mostrar os seus talentos, mostrar aquilo que pode numa comunidade. Por acaso alguém pode se destacar com os seus trabalhos, com os seus talentos, com a sua maneira com a sua dedicação na comunidade. Alguém pode se destacar nisso. Mas isso não deve ser. O ponto de partida não deve ser a honra, não deve ser o privilégio de ser a vanglória. Não, o ponto de partida deve ser sempre o serviço, estar ao serviço dos irmãos. O que Jesus condena é a honra pela honra, a vanglória, os privilégios, os lugares de destaque, só para mostrar que estou lá e eu sou a pessoa mais importante deste lugar. E assim, com isto, enchendo-nos de orgulho, que Jesus também deixa bem claro neste Evangelho, e dá espaço também para humilhar os outros, para espezinhar. Já que eu tenho poder, eu posso, eu mando, então dá espaço para espezinhar. Jesus condena isso. Mas que Senhor estaremos nós a servir? Isto deve nos levar a refletir de que modo é que nós estamos a servir o Senhor. Se nós não estamos a servir com amor, pelo amor, se o nosso servir não é pelo amor, não é em nome de Jesus, não estamos a servir a Jesus. Deve ser sempre com amor, humildade e simplicidade. São estas as três características de um bom discípulo de Jesus: amor, humildade e simplicidade. Sem vanglórias, sem espezinhar ninguém, cientes de que
o que nós fazemos, que eu faço, é em nome de Jesus. O que nós fazemos é em nome de Jesus. Então aprendemos mais uma vez que se alguém, por acaso, alguém de facto pode ser grande no meio dos discípulos, mas queres ser grande diante dos outros? Sim. Eu digo sim, isto é possível. Se queres ser grande, então seja grande na maneira de servir. Seja grande na maneira de amar. Se quiser se destacar, destaque-se amando mais. Destaque-se servindo mais. Destaque-se dando mais pelo próximo. Dando tudo quanto tens, o que sos, o que és, os teus talentos, sabendo que é tudo dom de Deus. É o mesmo gesto que Jesus vai demonstrar quando na Semana Santa ele vai lavar os pés aos seus discípulos. É o serviço. Ele, que era da condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, humilhou-se a si próprio, a ponto de lavar os pés aos seus discípulos. Somos capazes de chegar a este ponto? Lavar os pés uns aos outros? É difícil, claro, mas ele diz: tal como eu fiz a vós, assim deveis fazê-lo uns aos outros. Então, se alguém quiser um lugar de honra, grandeza, que seja na maneira de servir, na maneira de amar, que não é mal nenhum dar-se mais aos irmãos. É mesmo este o caminho pelo qual devemos passar. É este o caminho que Jesus nos leva, nos pede para nós entendermos. O seu caminho pela cruz é um caminho de submissão à vontade de Deus. Ele não foge da cruz, aceita a cruz e não se livra. Apesar de o cálice ser pesado, ele assume-o. Então sejamos também esses cristãos comprometidos que carregam a sua cruz. Depois de perceber, encarar a cruz de Jesus com muita fé, assim também podemos carregar a nossa cruz, as nossas cruzes do dia a dia, e sermos bons discípulos, aqueles que lutam para o engrandecimento do reino de Deus, mas sem humilhar, sem espezinhar ninguém, sempre com amor, humildade e simplicidade. Que Deus os abençoe e tenham uma boa vivência do tempo quaresmal. E hoje uma bênção especial, neste dia 8 de março, a todas as mulheres. Todas as mulheres, desejo uma chuva de bênçãos, que Deus vos conceda tudo quanto mais precisais nas vossas vidas. Amém.